Que Jesus nos abençoe e que Jesus permita que a nossa tarde seja a melhor possível. E que a gente possa estar, além de trocar ideias, trocar energias, para que a gente possa se sentir bem de estar aqui. E que, acima de tudo, a gente possa também compreender melhor a doutrina, para que a gente possa, através dessa compreensão, nos transformarmos da maneira correta. Porque a transformação ela vai acontecer de qualquer jeito. Pode ser tanto para um lado quanto para o outro. Aliás, o tema de hoje é justamente sobre isso. Falar sobre o equilíbrio, né? E o meio termo. E esse tema, na verdade, a gente desenvolveu a pedido dos pais. Porque nós temos um trabalho com os pais aqui na casa às segundas-feiras. E esse era um dos temas que eles tinham solicitado, que eles gostariam de ter uma visão sobre a ótica espírita, né? Porque hoje a gente vive esse dilema entre o que é desejável, o que é viável, e o que realmente é interessante e importante para nós, né? Às vezes a gente vive no mundo desejando coisas que, ao invés de elas nos trazer o conforto ou o equilíbrio espiritual, ela pode até nos trazer o conforto material, mas espiritualmente falando, não vai contribuir. Então a gente pretende com esse tema tentar colocar a importância da gente usar o equilíbrio aí nas nossas relações, tá certo? Bom, vamos começar com uma frase. Não existe nada absoluto, tudo é relativo. Por isso devemos ponderar as situações de acordo com as circunstâncias. Nós podemos, olha que interessante, nós podemos considerar as coisas como absolutas? Não. Nem a vida, né? Tão frágil que é, certo? Tudo é relativo. Então, as coisas nós temos que ponderar de acordo com as circunstâncias. Essa frase, sabe de quem é? Do Dalai Lama. Tá certo? E essa frase, ela nos remete a gente entender isso aqui, a questão do caminho do meio, que é difundido, né, pelo budismo. Caminho do meio é uma metáfora budista que implica numa abordagem equilibrada da vida, focada no controle dos impulsos e do comportamento das pessoas. Olha que interessante, controle dos impulsos e do comportamento. Nós vivemos num mundo, já tenho falado isso em várias palestras, vou repetir de novo aqui. Nós vivemos num mundo, na maioria das vezes, agindo instintivamente. Na realidade, a gente reage, poucas vezes a gente age. Tem pessoas que discordam quando eu falo isso, mas na maioria das vezes a gente está agindo em função da ação do outro. Então é uma reação, e às vezes reação instintiva, impensada, ela é tempestiva. Depois que você passa a fase aí do instinto, né, que a adrenalina baixa, que você toma a razão da situação, aí você de repente ou mantém aquilo que você fez, ou disse, ou revê. Mas aí agora passa a ser você, de fato, tomando a frente, usando a razão sobre a emoção. Então, infelizmente, do jeito que a vida está e as coisas acontecem, a gente vai agindo, né? Às vezes impensadamente. E é importante ponderar as coisas. Para ponderar, nós teríamos que pensar. Para pensar, nós teríamos que ir um pouco mais, né? A vida deveria permitir que a gente fosse um pouco mais tranquilo nas coisas. Mas a vida moderna de hoje nos exige, né, atividades rápidas, decisões rápidas e por aí afora. Por isso que eu falo que às vezes a gente age instintivamente e não com a razão, né? A importância então da gente ter um controle dos nossos impulsos, principalmente os de comprar coisas, né? Principalmente esse, que tem levado muitas pessoas ao desequilíbrio.
porque do jeito que as coisas são organizadas, nós somos induzidos a todo instante no consumismo desenfreado. Às vezes você está comprando coisa que não precisa, tá certo? O celular está bom, mas saiu um modelo novo, né? Ele já não tem aquele recurso novo, aí você já... E quando você menos espera, você está envolvido ali em situações. Então, eu estou falando de compra só como um exemplo, tá certo? Mas tem mais coisas que a gente faz, que a gente precisaria controlar esse impulso, tá? É uma expressão normalmente usada para apontar o rumo para aqueles que buscam alívio para sentimentos opostos, ou seja, o conflito entre o desejo e a necessidade. Você pode ter necessidade de algumas coisas, legal, então vamos batalhar por elas. Mas você pode ter desejo por algumas coisas que não são necessárias. Acabei de falar o exemplo aqui do celular, né? Eu estou falando para vocês, mas eu também sou assim, tá bom? Não estou falando só achar que eu me passo por esse tipo de situação, né? Tá certo? A gente é bombardeado a todo instante aí com coisas, né? E se não parar para pensar, a gente se envolve, a gente se deixa influenciar. Então, refere-se também a ações equilibradas que geram felicidade para si próprio e para os outros. Então, quando o Buda fala lá o caminho, buscar o caminho do meio, não é nem para você exagerar numa coisa e nem não deixar de fazer as coisas. É você procurar fazê-las, mas de uma forma equilibrada, né? De uma forma ponderada, para que não traga infelicidade. Porque você estando feliz, você também faz o outro feliz. Tá certo? Comecei aí com o budismo, mas a gente vai entrar daqui um pouco no espiritismo, tá bom? Olha isso aqui, ó. Nada perturba tanto a vida como a ignorância do bem e do mal. Vocês concordam ou não? A gente não saber o que é o bem e o mal é que nos perturba. Por quê? Aliás, primeiro vamos ver de quem é essa frase, ó. Olha de quem é, gente. Muitos anos antes de Cristo, tá? Então, o que o Cícero observou, na verdade, né? Que as pessoas agem no mundo, como eu falei aqui, agem instintivamente, tá certo? Tempestivamente. Depois que agiu, vai descobrir se aquilo foi bom ou não. Tá certo? Ninguém age, a não ser algumas pessoas, né? Mas a grande maioria age no mundo de forma a procurar fazer o certo, a fazer o melhor. Tá certo? Nem sempre vai conseguir, porque nem sempre aquilo que ele fez é o certo, principalmente para as outras pessoas. Então essa ignorância do bem e do mal é que faz a gente sofrer. Por isso que faz de extrema importância a gente ter esse equilíbrio na hora de tomar as decisões. Tá? E a doutrina espírita fala sobre isso. Vamos ver? A gente vai fazer aí vamos caminhar um pouco sobre algumas questões do Livro dos Espíritos, para a gente entender que a doutrina espírita inteira prega isso, tá? Vamos começar pelo básico, ó. Questão 200 do Livro dos Espíritos. Os espíritos não têm sexo no sentido que entendeis, porque o sexo depende do corpo físico. Ponto. O que isso significa? Que o espírito precisa, para o seu desenvolvimento, ele tem que buscar o equilíbrio entre um sexo e o outro. Tem gente que não gosta também, mas nós reencarnamos como homem e como mulher, na busca desse equilíbrio. Porque o espírito que só reencarnasse, vamos assim dizer, como homem, ele só aprenderia aquilo que a condição do corpo masculino dá para ele. A mulher em si também só aprenderia aquilo que o corpo feminino dá. Por isso que há necessidade desses reencarnes diferentes. O que a gente está falando aí? De equilíbrio. Tá certo? Ó, 201, ó. Em uma nova existência física, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Quer dizer, na realidade isso aqui já é a resposta. Sim, pode. Tá? Tanto um quanto o outro.
E aí depois vem aqui, ó, o que define a escolha do espírito encarnar num corpo masculino ou feminino são as provas por que haja de passar. Então, de novo, quando um espírito utiliza um corpo masculino, né, todos os hormônios que envolvem o corpo masculino dão a ele uma condição de emoções e de sensações diferentes dos da mulher. A mulher tem muitas outras características, né, mais afetivas, mais voltadas para o sentimento em si, principalmente pela questão da amamentação, da gestação e por aí afora. É uma característica do corpo. O homem já tem uma outra característica, né, da força física, da praticidade, da tempestividade de fazer as coisas e por aí afora. Tá certo? Então, não estranhem se a gente precisar reencarnar aí em situações diferentes para buscar esse equilíbrio. Tá? Questão 621. A lei de Deus está escrita na consciência. O que é a lei de Deus? São as leis que vão fazer com que a gente busque esse equilíbrio. Não é uma lei única. Nós vamos ver algumas delas aqui, tá? Eles estão dizendo aonde que está escrito. Porque às vezes as pessoas falam assim, vão procurar na Bíblia, né, as leis. Não, ela está na própria consciência. Através das vivências que nós vamos tendo como espíritos, nós vamos absorvendo essas leis. Através dos nossos erros, dos nossos acertos, nós vamos também nos equilibrando diante dela. Tá certo? Porém, nem todos a compreendem corretamente. As pessoas de bem, as que decidem investigá-la, são aquelas que melhor a compreendem. Então, aonde estão as leis de Deus? Na consciência. Todos compreendem? Nem todos. Por quê? Porque estão envolvidos com outras preocupações. Tá certo? Aí vem aqui, quais são as leis? Na verdade, foi o Kardec que propôs essas leis e os espíritos confirmaram, tá bom? Lei de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, destruição, lei de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade e também a lei de justiça, amor e caridade. Então, vocês reparem que tem aqui trabalho, reprodução, conservação, destruição. Parece uma coisa antagônica à outra, né? Como é que pode ter conservação e destruição? E ter progresso? Então vocês percebem, igualdade, liberdade. Na verdade, essas leis, elas existem justamente para manter o equilíbrio. Porque se não houvesse a destruição, por exemplo, né, talvez a gente tivesse aí situações absurdas. A lei de destruição existe justamente para manter o equilíbrio das coisas. E a gente não precisa falar muito para entender que elas existem, tá certo? Porque quando não é o próprio homem agindo, é a natureza agindo. Não é assim? A natureza vem e faz as coisas acontecerem para manter o equilíbrio, tá certo? Principalmente onde o homem vai e exagera às vezes, né? 633 aqui, a lei natural traça para o ser humano o limite das suas necessidades. Se ultrapassa esse limite, causa sofrimento. Se atendesse sempre à voz da consciência, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança na natureza. Olha que interessante. A lei está onde? Na consciência. Então nós sabemos as nossas necessidades. Nós sabemos quando estamos exagerando ou não estamos. Tá certo? E aí vem os desequilíbrios, e aí vem o sofrimento naturalmente, né? Olha que interessante que eles falam aqui, o limite das suas necessidades. Se ultrapassa esse limite, causa sofrimento, tanto para si quanto para o outro. 686, a reprodução dos seres vivos é uma das leis da natureza. Tá certo? Lei de reprodução. A população não será excessiva na terra, pois Deus, além de prover a vida, também mantém o equilíbrio. Essa aqui é uma questão que o Kardec fez, do jeito que
na época que o Kardec perguntou, não tinha 7 bilhões de seres, era menos. Aí ele tinha uma preocupação, ele falava, mas será que o planeta tem condições, né, de manter tanta gente? Ele vai conseguir prover as necessidades de todo mundo? Por isso que eles responderam isso aqui. Tá certo? Deus também provê ao ser humano os meios de manter-se além da sua sobrevivência. Então, em nenhum momento Deus vai deixar, né, que o ser humano não consiga sobreviver. Quando a gente está falando em Deus aqui, é a compreensão que a gente tem que ter de algo que organiza tudo, tá certo? Como é que é esse Deus aí? Aí é para cada um entender. Mas que a vida é organizada, ela é. A natureza é organizada, tá certo? Aliás, existe equilíbrio também nisso, né? Nós só conseguimos sobreviver e viver aqui no mundo, por quê? Porque a Terra gira numa determinada velocidade no seu eixo, e ela gira em torno do Sol, e quem mantém o equilíbrio disso tudo? O magnetismo do Sol, mais o magnetismo da Lua. Se o Sol estivesse um pouquinho mais perto da Terra, ou a Terra um pouquinho mais perto do Sol, nós não teríamos vida como a gente conhece. Se a Lua estivesse um pouquinho mais distante, nós teríamos problemas sérios aí de maremotos, aquela coisa toda que a gente sabe. Então percebe como é o equilíbrio nesse magnetismo, né, que existe ali de sustentação do planeta e dos planetas em si, em torno do Sol. Se os seres não encontram os meios de subsistência, é porque não os compreendem. E agora vem uma outra aqui que eles dizem que às vezes a gente exagera. Então, além de não compreender, olha isso aqui, ó. A Terra sempre produz bastante necessário aos seres humanos. No entanto, muitos são imprevidentes e consomem além do que realmente precisam. Então, desequilíbrio, tá certo? Vem aquela... Aliás, eu fico admirado de ver, às vezes, a quantidade de comida que sobra nos pratos, né? Hoje em dia. E pior ainda, as leis que proíbem que aquilo seja, de alguma forma, né, distribuído, tá certo? Então, há um desperdício muito grande, realmente, né? Agora, olha que interessante, isso aqui no Brasil. Porque outros povos, que já passaram por situações de guerras, né, de falta e tal, esses conseguem manter o equilíbrio. Vocês percebem como a lei de destruição vem às vezes para ajudar na compreensão e na busca desse equilíbrio? Tá certo? Todos os seres humanos, sem exceção, possuem o pleno direito ao uso dos bens da terra. Todos. Todos vão conseguir? Não. Por quê? Porque sempre vai ter aqueles que vão ter mais, querem mais, querem mais. Tá certo? Muitos, porém, não conhecem o limite do necessário. Aquele que é ponderado conhece por intuição. Lembra, lei está na consciência. O ser humano se desenvolve por si mesmo, naturalmente. No entanto, nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Por isso que há essas diferenças. Existem diferenças, né, entre nós, tá certo? Lembra que a gente pode estar reencarnando em situações diferentes, né? Quando eu falei aqui no início que a gente pode estar reencarnando em sexo masculino e feminino, a gente também pode estar reencarnando em corpos diferentes no sentido de raça, cor, situação social e por aí afora. Nessa busca do aprendizado, né, do crescimento e do entendimento, do seu próprio desenvolvimento. Lembrando que sempre o que a gente tem que pensar é que quem tem que se desenvolver é o espírito. Para isso que a gente reencarna. Então, às vezes a gente vê as pessoas ansiando por se desenvolver materialmente falando. Então não mede esforços para isso. Porém, nessa não medir esforço, faz coisas que ou faz essa pessoa sofrer ou outras sofrerem. E quando consegue, descobre que
não é aquilo que traz felicidade. Tem, mas não é. Então a gente tem que buscar ser e não ter. Não estou fazendo nenhuma crítica aqui a gente possuir coisas, tá certo? Porque nós precisamos para viver no mundo. O problema é a intensidade, né, com que você dá a essa necessidade de possuir. Tudo tem que ter um equilíbrio aí. Tá certo? Os mais adiantados devem auxiliar o progresso dos mais atrasados por meio do contato social. Então, na busca desse equilíbrio, os que se adiantaram mais convivem com os mais atrasados para ajudá-los a evoluir. Tentar explicar melhor. No plano espiritual, gente, a gente já se separa ali por faixas de vibração, né? Existe já uma tendência natural, ao desencarnarmos, nós nos posicionarmos de acordo com os nossos valores, nossos conceitos, nossas ideias, né? Aquilo que nos move, a nossa vibração em si, tá certo? Que a gente carrega isso conosco, né? No nosso perispírito, e ali já há uma separação natural. Então ali a gente convive no plano espiritual com espíritos que estão mais ou menos na mesma sintonia, na mesma faixa, por aí afora. O aprendizado que nós vamos ter lá, ele não vai ser tão intenso, porque a gente está convivendo com semelhantes. Você adquire aprendizados novos quando você vem num corpo e se mistura, né, com espíritos das mais diferentes necessidades, diferentes ordens e por aí afora. E aqui eles estão dizendo que cabe aos mais evoluídos ajudarem os menos evoluídos, tá certo? Nesse processo. As paixões são da natureza humana e não é um mal. É geralmente no abuso que está a causa dos males. Que é uma outra pergunta que o Kardec fez, né? O que eles estão falando aqui de paixões? Paixões são os sentimentos que nós temos, que nascem do corpo físico em si. Tá certo? Por exemplo, vou falar aqui de alguns. Sentimento de fome. O espírito tem fome? O que vocês acham? O espírito tem necessidade de comer uma feijoada espiritual, por exemplo? Dá para imaginar uma feijoada espiritual? Então o espírito não tem fome. O espírito tem sexo? Nós já vimos aqui que não tem. Ele precisa fazer sexo no plano espiritual? Não. Apesar que tem alguns que continuam com essa ideia, tá bom? Tal nível de desequilíbrio, olha que interessante, na sensação sexual que ele leva consigo. Como tem aqueles que querem se alimentar também. Estou falando só aqui duas coisas básicas, né, que são oriundas das sensações físicas e que incomodam o espírito se ele não tiver o equilíbrio adequado. Tá certo? Então o espírito que, por exemplo, desencarna e poderia se desprender, ele não consegue às vezes porque ele fica ligado às sensações, em desequilíbrio às sensações da terra. Podem ser elas fome, um vício qualquer, um desejo, né, de manter ainda aquela estrutura, aquela coisa de você poder cuidar da vida dos outros e por aí afora. Desejo sexual também. Tudo tem que ter o seu equilíbrio. Aliás, sobre essa questão do desejo sexual, a própria natureza ela é sábia nesse sentido. Porque veja, o espírito que não tem o sexo em si, ele reencarna no corpo físico, utilizando um corpo que agora tem essa condição sexual. Porém, durante a primeira fase da sua estada como espírito, ele não tem isso. A criança não tem essas sensações, esses apetites, né, sexuais que a gente está falando. Começa a partir do momento em que o próprio corpo humano começa a produzir hormônios diferentes. Tá certo? Quando começa a produzir esses hormônios, aí o espírito começa a sentir essas sensações. Depois ele vai levar isso durante um período,
Para que serve o sexo, gente? Para a procriação, tá certo? Aí vai levar isso durante o período, de uma forma intensa às vezes. Depois começa um processo físico de degeneração disso, de arrefecimento, de diminuição dessas sensações, até o dia que inventaram o Viagra, né? Mas voltando, começa um processo que é da natureza. Por quê? Porque no envelhecer, os órgãos físicos eles já vão falindo de fato, para permitir que o espírito possa se desprender e retornar sem maiores dificuldades, sem desequilíbrios. Isso é da natureza, tá certo? Bom, quando bem compreendido e se houver identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos e os usos e as relações sociais. Olha que interessante. Essa é uma conclusão que os espíritos deram para Kardec. Quando as pessoas de fato compreenderem o espiritismo, de fato, né? Aí vão buscar o equilíbrio nas coisas. Vão perceber que não pode se ater tanto às coisas da matéria, vão ter mais ponderação no trato, vão pensar mais na questão do seu equilíbrio espiritual. Então as relações vão mudar no mundo. Só que a gente precisa compreender o espiritismo. Tá certo? Bom, aquele que é consciente de sua imortalidade possui o discernimento adequado para a satisfação das necessidades do corpo e da alma, mantendo o equilíbrio para uma vida prazerosa e produtiva. Olha que interessante. Quando a vida terrena é mantida com o conhecimento da vida espiritual, damos aos acontecimentos da vida material o real valor, sem exageros e sem excessos. Por isso que às vezes a gente insiste nas palestras, nós somos espíritos, só que a gente esquece disso. A gente só lembra que é espírito quando vem para o centro espírita. No mundo a gente vive como se não fosse, e esse é o problema. Tá certo? Vocês vão pensar assim, bom, então quer dizer que a gente não pode usufruir das coisas do mundo? Pode e deve. O que você não pode é se escravizar. O que você não pode é usar essas coisas em desequilíbrio, porque o desequilíbrio vai te prejudicar. Tá certo? Espiritualmente falando, né? Os apegos são menores e o retorno à vida espiritual é consciente, tranquilo e sereno. Uma hora nós vamos voltar, gente. Aliás, é a única certeza da vida, é que uma hora nós vamos. Ou vocês conhecem alguém que vai ficar para semente? Quer dizer, vocês acham que alguém vai ficar? Não, nós vamos, uma hora vai. Não sabemos como. Eu tive agora recente 2 casos na família, em menos de 15 dias. Um morreu, infelizmente, com câncer, né, no processo degenerativo, e o outro morreu dormindo. Então acontece, tá certo? Quando você menos espera. E como é que a gente vai para lá? Já falei aqui, dependendo dos apegos, dependendo da intensidade com que você trata as coisas, os seus sentimentos principalmente, as sensações, você pode carregar isso com você em desequilíbrio, ou estar equilibrado, tá certo? Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai também do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Essa frase, gente, é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 11. É de um espírito chamado Jorge. Ele fala uma série de outras coisas, mas eu tirei esse trechinho aqui porque ele tem a ver com o que a gente vem falando, né? A gente tem que cuidar da alma, mas também tem que cuidar do corpo, tá certo? Tem que procurar o equilíbrio, né? Jesus falou de equilíbrio, o que vocês acham? Vamos ver? Porque às vezes falam assim, puxa, Jesus tem uma série de coisas, mas ele não lembra dele falar da gente ter equilíbrio.
Ele não falou declaradamente, mas ele deu a entender em uma série de passagens, que nós vamos ver agora, ó. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que quer dizer isso aí? Que você tem que ter equilíbrio. Sim, sim, não, não. Tem pessoas que só falam sim, 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 sim e sofrem. Quando tem que falar um não, sofre mais ainda do que a pessoa para quem ela falou não. Não é assim? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Procure o equilíbrio. Dai, pois, a César o que é de César, ao mundo o que é o de mundo, né? O que é do mundo, e a Deus o que é de Deus. Procure viver nesse equilíbrio. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Perdão. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Olha que interessante. Finalzinho daquela passagem, né, que ele fala. Cuidado para não, quando você for convidado para uma festa, para não se colocar no primeiro lugar. Para não acontecer do dono da festa chegando ver você ali e falar: o que você faz aqui? Esse lugar está reservado. Vai lá para o último lugar lá, faz favor. Ele faz isso na parábola, tá certo? Por quê? Porque todo aquele que se exalta será rebaixado, e todo aquele que é rebaixado será exaltado. Ser exaltado e ser rebaixado é uma questão de equilíbrio. Parábola dos talentos. Olha que interessante. Ele fala que o Senhor, né, foi viajar e deu para os seus servos lá cuidarem das coisas para ele. Para um ele deu um talento. Talento era o dinheiro da época, tá? Deu um, cada um de acordo com a sua capacidade. Para um deu um, para o outro deu dois, para o outro deu 5. Cada um de acordo com a sua capacidade. Aí ele foi, depois quando ele voltou, o que tinha ganho um, enterrou o talento com medo. O que tinha 2, fez outros 2. Olha o equilíbrio aí. O que ganhou 5, fez outros 5. Percebe? Ele não fala aqui que o que ganhou 2 se pôs a trabalhar e produziu 100. Produziu outros 2. Então, quem estava em desequilíbrio aí? O de 2 e o de 5, ou o que ganhou 1? Porque ele, com receio, enterrou. Está certo? Quantos de nós aqui não faz que nem o rapaz aí da parábola, se enterra, não reconhece seus próprios talentos, não acredita em si, não gosta de si, não se sente bem consigo? Hoje nós estamos com uma série de doenças modernas aí que demonstram isso. Não é quando uma pessoa entra em depressão, por exemplo, ou quando ela chega a um nível de entrar numa síndrome do pânico, começa com esse processo de não estar bem consigo, de ficar enterrando o talento. Está certo? Não julgueis para não serdes julgados. Olha que interessante. A pessoa que julga, ela está em equilíbrio? Ora, se ela está julgando, ela está abrindo porta para ser julgada também. Está certo? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Opa! Isso aqui é um alerta para os religiosos, né, fervorosos, em desequilíbrio. Porque tem pessoas que buscam a religião, gente, porque estão em desequilíbrio. E aí, aquele desequilíbrio elas acabam levando para a religião em si. E aí se aferram de tal forma que não conseguem viver uma vida equilibrada. Usam a letra, né? A letra que está lá nos textos, para ficar respondendo para as pessoas, acusando, apontando, como se ela fosse a única salva, entre aspas. Eu gosto da doutrina espírita porque Kardec deixou claro num capítulo inteirinho do Evangelho, segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Ele transfere então para as pessoas, independentemente das religiões que elas tenham, a responsabilidade de estarem ou não salvas. Não é interessante?
Não se pode servir a Deus e a Mamon, é mais ou menos igual a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tá certo? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si e que não é rico perante Deus. Aqui ele está falando das pessoas que ficam acumulando tesouros na vida física, tá certo? E depois vão sofrer porque não conseguem se desapegar. Aí vão sofrer as consequências disso, porque onde tiver teu tesouro, segundo ele, vai estar teu coração, tá certo? E aí nós podemos entender o que é esse tesouro, né? Pode ser os nossos apegos excessivos, pode ser os vícios, pode ser, sei lá, a condição financeira, né? Que você fica se apegando às matérias, aos bens, nessa ânsia de ter para poder ser reconhecido. Infelizmente hoje nós somos levados a ter para ser reconhecidos, quando deveria ser ao contrário. Nós deveríamos ser reconhecidos pelo que nós somos como pessoas, pelo nosso comportamento, e não pelo que a gente tem, não pela roupa que veste, né? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Então é aquela velha história, né, sabe, poucos vão ser escolhidos. Por quê? Porque poucos vão estar em equilíbrio. Parece que o escolhido aqui, gente, é alguém, um espírito que vai ficar lá com uma pranchetinha olhando assim, ó, você é escolhido, vem. Você aí, não é assim. Lembra que eu falei das diferenças que existem? De vibrações. Tem pessoas que não conseguem sair do primeiro estágio, porque elas ficam presas à terra, ficam sofrendo, ganham um apelido bacana de encosto, entendeu? Passa a ser chamado de encosto. Por quê? Porque não conseguiu se desprender. Ora, uma pessoa que não consegue se desprender, porque ela está em desequilíbrio, ela fica aonde? Presa às mesmas situações, só que agora no plano espiritual. E por que é chamada de encosto? Estou brincando com esse termo, tá certo? Mas por que ela é chamada de encosto? Porque como ela não consegue satisfazer agora as suas energias, porque ela não tem mais o corpo físico, ela se adere, ou ela encosta em alguém desavisado, normalmente um parente, que passa a ceder aquelas energias para ela. O parente começa a ficar doente, aí procura se procurar um centro espírita, ótimo, porque aí vai ser tratado. Mas se for, por exemplo, para uma igreja evangélica, vai ser expulso como demônio, aquele parente, entendeu? Numa casa espírita ele vai ser organizado, vai ser tratado e vai ser encaminhado. Por que isso aconteceu? Porque estava em desequilíbrio. Felicidade é quando o que você pensa e o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Vocês querem saber então o segredo da felicidade? É isso aí, é encontrar, né, o que você pensa, o que você diz e o que você faz, e manter a harmonia. Porque nós sofremos hoje porque a gente pensa em coisas e faz outras, tá certo? Aliás, no mundo, né, a gente tem que fazer assim, né? Se a gente fosse fazer tudo que a gente pensa, imagine, né? Só que a gente tem que procurar o equilíbrio disso, tá certo? Essa frase aqui, ó, é do Mahatma Gandhi, e ela vai nos remeter a isso aqui, ó. A gente está falando aqui já falamos aqui, né, do budismo, no caminho do meio, falamos aí dos espíritos, falamos de Jesus. Agora vamos ver pesquisadores, o que eles encontraram, médicos, né? Olha que interessante. A doutora Ellen Wambach, psicóloga americana, que essa senhora que aí está, ela já desencarnou, tá? 20 anos de pesquisas com 1.200 pessoas, uma média de 20 vidas cada, 24.000 vidas pesquisadas. Ela hipnotizava as pessoas e levava essas pessoas para uma vida anterior, tá? 24.000 vidas ela
Ela catalogou tudo, tá, gente? Tem um livro fantástico que tem gráficos, tem informações. Ela não se deixava influenciar, por exemplo, a pessoa dizia que estava vivendo uma determinada época, então ela perguntava como é que era a roupa, como é que era aquelas coisas todas. Porém, para essas 24 mil vidas, ela fez 10 perguntas básicas, porque ela queria encontrar as respostas básicas para aquelas 10 perguntas, tá certo? Aí ela publicou esse livro aqui, ó, Recordando Vidas Passadas, em 1978. O que eu vou trazer para nós hoje, que tem a ver com o tema, é isso aqui, ó. 49,4% dessas vidas eram femininas. Os espíritos estavam em corpos femininos. E 50,6% estavam em corpos masculinos. Olha que interessante. Lembra que a gente falou aqui que é preciso buscar o equilíbrio? E a doutrina espírita fala isso. Aqui tem uma médica americana que não conhece espiritismo, que foi fazer um objeto de pesquisa e constatou isso que está aqui. Das 24 mil vidas que ela pesquisou, e encontrou este equilíbrio aí, ó. Outra coisa, ó, muitos disseram que reencarnar com o objetivo de aprender a combinar emoções masculinas e femininas. Olha que interessante a resposta. Reencarnaram a aprender a combinar as emoções, tanto masculinas quanto femininas. 70% declararam que a prioridade era aprender a relacionar-se e amar, sem ser exigente e possessivo. Olha a busca do equilíbrio do espírito aí. Sabe uma pergunta que ela fez? Nenhum disse que reencarnou com o objetivo de amelhar bens materiais. Porque também não dá para conceber, né? Você lá como espírito, vendo a necessidade que você tem, porque agora você tem uma visão mais ampla das coisas, planejar uma vida para ter coisas, né? O objetivo não é esse. Mas não é interessante isso aqui, ó? 70%, né? Que a prioridade era aprender a relacionar-se, a amar sem ser possessivo. Nós amamos de forma equilibrada? Essa é uma questão que a gente tem que ter. Um outro médico aqui agora, o Dr. Raymond Moody Jr., PhD, lá também americano, especializou-se em pesquisa de EQM, que é a experiência de quase morte. Qual é a diferença dele para a outra? A outra hipnotizava os pacientes. Aqui não, ele pegou os pacientes que entraram em coma e depois volta do coma. Tá certo? As razões que levaram a pessoa no coma são as mais diferentes. Ele tentou fazer um grupo, gente, de pesquisa, mais de 3 mil pessoas, tá? Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. Mais de 3 mil casos pesquisados ao longo de 20 anos. Um grupo bem heterogêneo, ou seja, idade, sexo, condição, religião, o que levou a pessoa ao coma, tudo bem diferente para não ter nenhum tipo de indução, vamos assim dizer. Tá certo? E o que acontecia? Esses 3 mil que ele pesquisou são aqueles que tiveram e mantiveram lembranças durante o coma. Lembranças, porque é uma das coisas que encanta os médicos, né, ou que pelo menos dá uma certa questão aí, principalmente os neurologistas. Tem algum neurologista aqui ou não? Não? Mas principalmente estes. Como é que pode uma pessoa que o cérebro não está recebendo o impulso elétrico, porque está sendo mantida viva por aparelho, né? Se o cérebro não está recebendo impulso elétrico, ele não pode reter memória. Entendem? Porque ele não está em atividade. Aí a pessoa volta do coma, às vezes fica minutos, tem gente que fica dias, volta trazendo as memórias, inclusive do momento, contando as coisas que viu ali no momento da operação e por aí afora. Tá certo? Bom, aí ele publicou esse livro aqui, ó, Vida Depois da Vida. Foi a conclusão que ele chegou, que existe vida depois. Porque a pessoa quase foi e voltou. E aí ela relata o que ela vê do outro lado.
Então vejam, não é espiritismo, é um médico, pesquisador. Depois, mais para frente, ele publicou um livro, A Luz que Vem do Além, porque as pessoas se vinham sendo atraídas por um túnel de luz. Todas falam a mesma coisa, tá? Mas olha que interessante aqui, 99% mudaram o seu comportamento na vida, modificando radicalmente os seus valores. Simplicidade passou a ser o foco de todos. As pessoas entraram nesse processo, gente, quando elas voltam modificadas. Elas começam a valorizar coisas, né, que tendem a ter a simplicidade, principalmente. Dizem elas que começam a reparar mais na natureza, nas cores, no abraço afetuoso, no bom dia, sabe? Não se preocupam tanto com essa coisa do ter, do apego, porque isso aí não quer dizer nada lá, né? Olha que interessante. No meio da confusão encontre a simplicidade, a partir da discórdia encontre a harmonia, no meio da dificuldade reside a oportunidade. Todos aqueles que não acreditam na crise podem ter certeza que seguem, porque das crises surgem oportunidades. E ele está falando aqui, no meio da confusão, procura simplicidade. Aliás, aquela música Let It Be, do John Lennon, vocês conhecem? Ele sonhou com a mãe, que ele estava passando por uma dificuldade, sonhou com a mãe, a Mary, e a mãe falava assim para ele, que ele estava, né? Deixa assim, let it be, né? Deixa assim. Ou seja, no meio da confusão, procure a simplicidade. A partir da discórdia, encontre a harmonia. Porque às vezes a discórdia, gente, é para você passar a enxergar de forma diferente. Tá certo? Então vamos buscar a harmonia aí. E no meio da dificuldade é que reside a oportunidade. Essa frase, olha de quem é. Muita gente acha que é de algum, né, filósofo. Está lá, Albert Einstein. E ela vai nos levar para isso aqui, os filósofos gregos e o equilíbrio. Aristóteles, filósofo grego, de 322 a 384 a.C., escreveu o Tratado do Meio Termo de Ouro. Tá? Precisamos ser corajosos, nem mais nem menos. Coragem de menos é covardia. Coragem de mais é audácia. Certo? Precisamos ser generosos, nem mais nem menos. Generosidade de menos é avareza. Generosidade de mais é extravagância. E agora nós temos aqui o Pitágoras, Ousar pouco é não ir além. Ousar demais é utopia. Prudência demais é timidez. De menos é irresponsabilidade. Olha que interessante. Não consigo acreditar que o mesmo Deus que nos deu inteligência, razão e bom senso nos proíba de usá-los. Essa frase é importante, hein? Não consigo acreditar que o mesmo Deus que nos deu inteligência, razão e bom senso nos proíba de usá-los. Certo? Galileu Galilei. Aliás, ele quase, né? Foi morto por discordar de algumas coisas, tá certo? Então vamos lá, o bom senso se faz necessário. Embora a expressão meio termo indique o uso da moderação, o termo não deve ser interpretado como uma atitude passiva, comodista e relapsa. Tampouco significa que devemos nos privar de viver as situações que acreditamos serem negativas ou prejudiciais. Você não pode se isolar do mundo, você tem que viver as situações, tá certo? Porque através delas é que você vai aprender. Paulo de Tarso disse: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Isso significa que podemos vivenciar de tudo, porém dosando os nossos limites, que podem nos levar aos vícios ou às paixões. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Tá certo?
Em cada demência compartilhada, há mais chance de permitir que certas loucuras virem realidade. Ignorar é o melhor remédio. Eu vou falar agora, gente, de equilíbrio nas redes sociais. Tá certo? Então vamos de novo, ó. Em cada demência compartilhada, há mais chance de permitir que certas loucuras virem realidade. Ignorar é o melhor remédio. Essa frase é do Cristiano Luiz Freitas, que é um jornalista especializado em redes sociais, tá certo? E vai nos remeter a isso aqui, ó. Sensatez nas redes sociais. Por trás das telas dos computadores ou dos celulares com cliques raivosos, levianos ou muitas vezes impensados, inúmeros usuários fazem das redes sociais terreno fértil para a disseminação do preconceito, da intolerância e de visões distorcidas da realidade, quando não das falsas notícias, o famoso fake news. Até fake news espírita existe, sabiam? O Divaldo Franco teve que gravar um vídeo dizendo, tem um monte de mensagens aí, catastróficas inclusive, atribuídas a ele, a Bezerra de Menezes, que não tem nada a ver com eles. Um dia desse também estava circulando no meio espírita um desencarne do Richard Simonetti, que é o espírita lá de Bauru, e o homem está Vivinho da Silva, tá certo? E o pessoal circula e vai replicando sem parar para pensar, sem entender se aquilo realmente é válido ou não é, tá certo? Filtrar o que se lê e se compartilha deveria ser regra geral para todo mundo. Respeito, equilíbrio e compreensão são regras básicas para a boa convivência em sociedade. A lei de justiça, amor e caridade, lembram delas? Era uma das leis lá, né? Básicas. A exemplo das 3 peneiras de Sócrates, ensina aos espíritas que é necessário aplicar esses conceitos em tudo o que compartilhamos na vida, nas redes sociais ou não. O que são as 3 peneiras de Sócrates? Sócrates, ele sempre falava para os seus discípulos assim: Sócrates, vou te falar uma coisa. Espera aí, não fala ainda. Já passou pelas 3 peneiras? Ou os 3 filtros? A quais? Primeiro, o filtro da verdade, ou a peneira da verdade. O que você vai me dizer, você tem certeza que é verdade? Não sei bem. Bom, então, não fale. Mas se for verdade, então fale. Agora vamos passar pelo segundo. Vai ser bom? É bom para mim? Olha, pode ser verdade, mas não vai ser bom. Então não fale. Tá certo? É verdade e é bom. Bom, então agora vamos ver se passa pela terceira e última peneira. É útil? Bem, não é só uma fofoca, por exemplo. Bom, então também não quero saber. Então, olha, a gente tem que passar por isso, tá, gente? Primeiro, conferir se aquilo é verdade de fato, se aquilo é bom, e se aquilo é útil. Eu não estou aqui falando das brincadeiras que a gente tem, né? Que a gente circula brincadeiras, né? Cabelão do Neymar, aquela coisa linda, certo? Isso aí circulando, tudo, isso aí faz parte, né? Brincadeira. Mas às vezes nós estamos falando de coisas que mexem com a emoção das pessoas. Vou dar um exemplo aqui da minha família. Não falei que nós passamos por 2 situações de desencarne? Poxa, vem lá no WhatsApp da família, desencarnou fulano, assim, quer dizer, não, a família nem todo mundo é espírita, morreu fulano de tal, assim, assim, assado. Primeiro que a gente nem sabe o que dizer nessas horas, né? Normalmente o que é? Meus sentimentos, meus pêsames para ficar diferente. Na sequência vem uma piadinha de um desavisado, que acho que nem leu direito o que estava lá, soltou uma piadinha, certo? Aí ficou todo mundo, precisa tomar cuidado com o momento, sensibilidade das coisas, tá certo? Como espírito, todos nós estamos aprendendo a utilizar essas novas ferramentas, que podem ser benéficas ou maléficas ao nosso desenvolvimento com equilíbrio. Todos nós estamos aprendendo, tá? Porque isso não existia
quando a gente esteve aqui da última vez? Vocês lembram quando a gente esteve aqui? Nem quando era criança também, quer dizer, não existia. E nem lá no plano espiritual a gente tinha o WhatsApp lá, entendeu? Ou Facebook. A gente está aprendendo isso. Todo mundo está aprendendo. Então a gente tem que começar a usar isso com parcimônia, né? Com equilíbrio. Cuidado no clicar. Tá certo? Porque senão a gente pode criar um processo obsessivo digital. Olha que coisa linda. Processo obsessivo digital. É a última moda agora. A gente sendo obsidiado pelo WhatsApp, pelo Facebook. Hã? Com nossos cliques conscientes, contribuiremos para acessar obsessões coletivas e tornar o mundo melhor. Pense nisso. Tá certo? Senhor, dá-nos a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Esse é um trecho de uma prece muito legal, que a maioria das pessoas acham que é espírita, mas não é. É do senhor aqui, Reynold Niebuhr, que é um teólogo americano. Mas é fantástico, né? Dá-nos a serenidade necessária. O que é serenidade? Equilíbrio. Para aceitar as coisas que não podemos modificar. Porque o nosso grande problema é esse. Não dá para você modificar as coisas e você fica... Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para saber distinguir uma da outra. Isso nos leva então à questão que o autoconhecimento é importante. Vícios e paixões denotam excessos e falta de equilíbrio. Assim sendo, é muito importante que façamos o uso da razão, sobrepondo a emoção, para termos um controle efetivo sobre nossas ações corriqueiras. Eu já falei sobre isso, tá certo? Que a gente age instintivamente, depois vem a razão, e aí você tem que decidir se mantém ou não aquela tua ação tempestiva. Agir por instinto no mundo, todo mundo age. O que nos torna diferentes é o que a gente faz depois. Ali a gente vai mostrar quem nós somos de fato. Tá certo? Para sobrepormos a razão sobre a emoção, é importante que tenhamos conhecimento efetivo das nossas reações e determinadas situações que enfrentamos no dia a dia. Então, de extrema importância você se analisar. Puxa, eu agi assim. Mas por que eu agi assim? Foi porque eu quis ou foi porque não tive outra alternativa, as circunstâncias me levaram a isso? Isso é importante para você se conhecer, tá certo? Para saber, de fato, se você não teve alternativas, você reagiu daquele jeito, vai ficar sofrendo por uma coisa que você não tinha alternativa? Né? E quando você vai se conhecendo, gente, fazendo esse processo, você vai automaticamente mudando as suas ações instintivas. Tá certo? Porque você vai educando o seu instinto. Para isso, faz-se necessário o famoso autoconhecimento, que por sua vez só é possível com autoconsideração, auto-perdão e uma boa dose de amor a si mesmo. Anotem isso aí. Você só vai se conhecer se você tiver consideração por você, amor e respeito, e aprender a se perdoar. Tá? Questão 919. Qual é o meio mais prático e eficaz que tem o ser humano de melhorar-se nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Olha que interessante. É a resposta dos espíritos, está certo? Se o autoconhecimento é o meio mais reto para a evolução, o equilíbrio é o caminho. Você só vai se conhecer se você manter o equilíbrio. Há situações em que o limite entre a falta e o excesso nem sempre é claro. Pais e educadores têm dificuldades em tomar atitudes adequadas. Assim, segue uma lista de reflexões, aí eu coloquei aqui, nada fáceis, sobre equilíbrio. E aí a gente vai encaminhar para o final da palestra, tá bom? Vamos ver então essa lista? Proteção. Proteção de menos é negligência. Proteção demais é aprisionamento. Proteção equilibrada é segurança.
A criança se sente segura. Incentivo. Incentivo de menos é descaso. Incentivo de mais é bajulação. Incentivo equilibrado é motivação. Fantasia. Fantasia de menos é apatia. Fantasia de mais é alienação. Vive no mundo da fantasia. Vocês já ouviram essa frase? Não? Fantasia equilibrada gera criatividade. Confiança. Confiança de menos é paranoia. Confiança de mais é cegueira. Confiança equilibrada é tranquilidade. Sensibilidade. Sensibilidade de menos é frieza. Sensibilidade de mais é fragilidade. Sensibilidade equilibrada é compaixão. Interesse. Interesse de menos é abandono. Interesse de mais é invasão. Interesse equilibrado é atenção. Responsabilidade. Responsabilidade de menos é inconsequência. Responsabilidade de mais é culpa. Responsabilidade equilibrada é civismo. Orgulho. Orgulho de menos é submissão. Orgulho de mais é arrogância. Orgulho equilibrado é autoestima. Lembra que eu falei? Você tem que aprender a se gostar, estar de bem, se auto-perdoar, mas também não muito exagero, né? Orientação. Orientação de menos é omissão. Orientação de mais é imposição. Orientação equilibrada é norte, é rumo. A criança se sente, né? Ou a pessoa se sente sustentada. Dedicação. Dedicação de menos é egoísmo. Dedicação de mais é autoanulação. Dedicação equilibrada é afeto. Ajuda. Ajuda de menos é insegurança. Ajuda de mais é dependência. Gera dependência. Ajuda equilibrada é suporte. Posicionamento diante das coisas, do mundo, né? Posicionamento de menos é indecisão. Posicionamento de mais é radicalismo. Posicionamento equilibrado é segurança. Compromisso. Compromisso de menos é ausência. Compromisso de mais é apego. Compromisso equilibrado é comprometimento. Tolerância. Tolerância de menos é opressão. Tolerância de mais é permissividade. Tolerância equilibrada é convívio. Rotina. Rotina de menos é caos. Rotina de mais é escravidão. Rotina equilibrada é hábito. Paciência, que é o que vocês estão tendo aqui com a palestra, tá certo? Paciência de menos é descontrole. Paciência de mais é paralisia. Paciência equilibrada é tranquilidade, da forma como estou vendo vocês agora. Informação, olha que interessante. Informação. Informação de menos limita. Informação de mais confunde. Vocês concordam? Informação equilibrada é assertividade. Você sabe, né? Onde atuar. E para finalizar, amor. Finalizar essa parte, tá bom?
Amor de menos é vazio. Amor demais é possessão e sofrimento. Amor equilibrado é carinho e afetividade. Concluindo, tá? O uso do equilíbrio e do meio termo em nossas ações corriqueiras nos permitirá adquirir com qualidade todas as características tão necessárias ao nosso conhecimento e evolução, tornando-nos então, pessoas amorosas, protetoras, criativas, incentivadoras, compromissadas, confiantes, sensíveis, satisfeitas, pacientes, responsáveis, dedicadas, prestativas, organizadas e tolerantes. Obrigado pela atenção. Acabamos a palestra. Muito obrigado. Essa palestra está sendo gravada, como vocês estão vendo. Ela vai lá para o meu canal. Tem um canal no YouTube. Procurem lá, Edson Figueiredo. E também tem a minha página no Facebook. Não é o meu perfil, tá? É a página. Qual é a diferença? Lá no canal só tem vídeos. Na página tem também os vídeos, mas tem artigos. Tá certo? Aliás, eu tenho um artigo sobre isso aqui. Tem artigos, tem dicas de livros. Tá bom? Me visitem lá, por favor. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Obrigada. Tudo de bom.